E nesse domingo, no Castelão, o América Mineiro protagonizou mais uma virada sofrida diante de um Fortaleza que segue mostrando sua força, que segue escrevendo capítulos nobres, né, na história do futebol do Nordeste, muito além do Campeonato Brasileiro. Né? A gente está acompanhando aí o time prestes a disputar uma inédita para a nossa região final de Sul-Americana, mas dentro do Brasileiro, o Fortaleza vai confirmando sua sexta participação, vai normalizando ficar entre os 10, o que era um muro, o que era uma barreira para a nossa região. Sempre que um clube da nossa região ficava entre os 10, considerávamos um grande ano, um grande feito, e o Fortaleza vem normalizando esse grande feito, né? E aí lutando de novo para disputar mais uma Libertadores, seja pela Sul-Americana, seja pelo Brasileiro, tá nessas duas frentes para tentar chegar mais uma vez na principal competição do continente. E é claro que seria muito mais nobre chegar com o título da Sul-Americana. E Minhoca, 3-2, grande fase consolidada, reviravolta. Me conta um pouco do que foi fundamental para o Fortaleza buscar o resultado, tá? E de como essa vitória deve ser interpretada para o tricolor. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio, Pedro e todo mundo está acompanhando no chat. Já pedindo desculpas aí o eco, né? Eu sempre, quando estou aqui na Arena Castelão, tem essa questão aí do som, que não fica tão legal assim, mas essa era uma partida onde o Fortaleza seria uma ressaca de toda forma, Fred. Se fosse eliminado, se passasse, como passou na terça-feira pelo Corinthians, então seria um jogo meio ressaca. E pelo até que na terça-feira, quando eu saí daqui, né, até o setorista da rádio até falou, olha, o Marcelo Paes, presidente do clube, já cobrou que no jogo do domingo tem que ganhar. Então não tem essa de, estamos na final da Sul-Americana, e o Fortaleza não pode pensar realmente com essa tranquilidade de que, não, a gente, se der problema na Sul-Americana, a vaga da Libertadores é nossa. Então, Fortaleza está numa disputa muito acirrada, e essa rodada foi maravilhosa. Eu acho que a primeira notícia para o Fortaleza, né, antes de entrar no jogo em si, essa rodada foi perfeita para o Fortaleza, porque confronto direto entre Bragantino e Atlético Paranaense deu empate, o Grêmio perdeu o clássico, o Palmeiras perdeu o clássico, o Flamengo ficou no empate com o Corinthians, o Fluminense perdeu o clássico para o Botafogo, né, e o Atlético Mineiro perdeu para o Curitiba dentro de casa, de virada, né, e ainda teve o São Paulo tropeçando, apesar do São Paulo não afetar nada para o Fortaleza. Então, essa rodada, acima de tudo, foi excelente para a equipe do Fortaleza, e era uma rodada fundamental, porque o Fortaleza vai ter confrontos difíceis ainda pela frente, vai enfrentar boa parte dessas equipes da parte de cima, vai pegar Palmeiras, Flamengo, e esse jogo contra o América era um jogo para você fazer 3 pontos, por mais que a rodada não tivesse ajudado. Então o Fortaleza, ele termina essa rodada no G6 no melhor momento, porque agora com a pausa para a data FIFA, Fred, quando voltar, serão em 7 dias, 3 jogos, com 2 viagens fora. Ele vai jogar contra o Vasco em São Januário, numa quarta-feira, dia 18. O jogo até mudou de horário, né? Seria 19 horas, desculpa. E foi para 9h30. Aí o jogo o do Bahia ficou mantido para sábado, e o jogo contra o Botafogo, que é exatamente o jogo que antecipa o duelo contra a LDU. Esse jogo especificamente, Breno Rebouças aqui, participando aqui. Seja bem-vindo, Breno. Exatamente. Valeu. E nesse duelo especificamente que o Fortaleza vai ter antes do duelo contra a LDU, deve ser o jogo onde ele deve poupar boa parte do elenco. Né? Boa parte do elenco deve ser poupado. Então, esses 3 jogos para o Fortaleza seriam jogos complicados, pegar um São Januário lotado, a Arena Fonte Nova lotada, e pegar um Botafogo, por mais que seja aqui na Arena Castelão, mas poupando boa parte do time. O jogo que era a obrigação para o Fortaleza vencer era esse jogo do América. E nos primeiros... Só para não ficar distante, tendência de titulares contra Vasco e Bahia, né? Possivelmente. E reserva contra Botafogo. Possivelmente. É porque, como o período é muito curto, né? Joga no Rio de Janeiro, vai para a Bahia, um jogo é quarto, outro é sábado. Não sei se um jogo é 9h30 e o jogo e aí não sei se o Pedro tem essa informação. Bahia e Fortaleza, se vai ser de tarde, se vai ser mais o sábado à noite e tudo mais. É 18h30. Aquele horáriozinho, né? Não sei se isso vai fazer o Fortaleza, digamos, fazer uma rodagem de elenco. E possivelmente, talvez, se eu fosse imaginar, talvez o time principal jogue contra o Bahia para ter um ritmo antes do duelo contra a LDU no outro sábado, imaginando talvez o Fortaleza segurando atletas, mas eu acho que nessa sua ideia, viu, Fred? Eu acho que talvez
O jogo contra o Vasco, o jogo contra o Bahia, talvez ali uma ideia de força máxima, e aí segurar no duelo contra o Botafogo. Então, na partida de hoje, eu até entendi o Vojvoda entrar com um time considerado hoje titular, mas eu não queria ter visto dessa maneira, porque uma coisa que eu tinha falado na semana, já no final da semana na rádio, eu acho que para o Fortaleza, para esse duelo contra o LDU, não é que o time titular tem que chegar bem. Eu acho que são vários jogadores que têm que chegar bem para essa partida, para qualquer cenário que o Fortaleza for necessitar para o duelo contra o LDU. Se estiver na frente do placar, se estiver na desvantagem, se estiver no empate. Então, vários jogadores, não apenas os 11 que vão entrar em campo, precisam estar bem. Né? Tem que ter ali 14, 15 jogadores com boa opção, vivendo um bom momento, e muitos jogadores precisam de ritmo, como é o caso do Caleb, o Machuca hoje, que entrou muito bem, Galhardo foi uma peça muito importante no jogo de hoje. Então, me preocupava um pouco, porque quando você faz um jogo como foi da terça-feira e vai para o jogo seguinte, eu acho que assim, o nível de concentração é diferente, a maneira de jogar é diferente, e deu para ver nos primeiros minutos. O América Mineiro, antes da penalidade marcada, o América Mineiro já era melhor que o Fortaleza. Teve 2, 3 chances, pelo menos assim, perigosas, que o Fortaleza não conseguia, estava desconectado e tudo mais, bem longe do time que jogou na terça-feira com aquele foco. E quando sai a penalidade, bem marcada, aliás, o Brits não recolheu o braço ali, a bola ia em direção ao gol. Se fosse para qualquer outra parte do campo, tivesse saindo, aquela bola tivesse batido no braço, não marcaria. Como ela está indo em direção ao gol, o lance foi bem marcado, a penalidade, e aí o Mastriani fez 1-0. E aí era uma coisa que já vem falando há muito tempo, né? O Fortaleza, até agora, durante toda essa temporada, quando ele saía atrás do placar, ele não conseguia virar jogos. Ele sempre, no máximo, empatava e geralmente ele perdia. Então o Fortaleza ele tinha essa dificuldade de conseguir fazer uma virada de jogo, e o que complica mais ainda, porque um pouco tempo depois, que é um cenário que muitas vezes o Vojvoda não consegue equalizar, o time parte muito para o ataque, poucos jogadores na defesa e um time com um contra-ataque muito forte acaba se aproveitando, e o América conseguiu fazer o 2-0 ali também, com o Martins tendo muita paciência para fazer a jogada do segundo gol. E aí, quando teve aquele cenário, eu falei, se o Fortaleza já vira o jogo. Tudo bem que o América, a gente, como você bem citou, Fred, já aconteceu isso com o próprio América, né? O América já chegou a abrir nessa Série A placares de 2-0 e conseguir essa virada. Mas era muito mais, a minha dúvida era, mas o Fortaleza consegue? Porque eu já vi outras equipes conseguindo. O Fortaleza ele tem essa condição, mas o Fortaleza ele cede muito espaço para as equipes. O Fortaleza consegue ainda diminuir o placar no primeiro tempo, que eu acho que foi já um momento que já se desenhava aquele cenário natural. O América tudo fechado e o Fortaleza martelando. Só que algumas coisas eu não estava gostando muito do funcionamento. A jogada foi muito bem tramada, uma jogada pela direita, né? Que vem um cruzamento do Zé Welles, que está jogando muito o Zé Welles. Tem que ser ressaltado isso, assim, porque o Zé Welles tem jogado, não é pouco, e tem sido muito decisivo. Não só com gols, mas com uma assistência que ele dá para o Lucero ali diminuir o placar já no primeiro tempo. E aí eu acho que é onde o Vojvoda já teve até espaço para fazer essa mudança no primeiro tempo, ele não quis fazer, mas ele faz no segundo, e nessa troca do segundo tempo, eu acho que é quando o Fortaleza ganha uma peça fundamental, que muitas vezes é criticada, e aqui já dando um pouco de spoiler aí dos melhores, né, do melhor para mim. Thiago Galhardo é um jogador muito diferenciado. Eu entendo perfeitamente a crítica, acho que ela era até justa, mas alguns eram muito exagerados. Eu falei aqui diversas vezes que era um jogador que muitas vezes pagava o preço de não ser um jogador de muita intensidade. Eu falei aqui na terça-feira, né, com vocês, que muitas vezes jogadores dessa característica, do Crispim, do Galhardo, como era o Lucas Lima e tal, se esse cara não estiver fazendo uma jogada definitiva que dê gol, esse cara vai ser criticado. E o Galhardo, ele participa dos 2 gols, tanto o gol do empate como o gol da virada. Aliás, o gol da virada, uma trama muito bem orquestrada do Fortaleza. Claro, a defesa do América é muito frágil, mas uma... Estava vendo agora no YouTube, no Twitter, esse gol. Golaço. É, uma troca de passe. E eu acho que o passe mais importante é o próprio do Galhardo para o Pacheco, né? Porque não sei se todo atacante teria dominado aquela bola e dado um passe para o companheiro, passando ali numa condição até no chute diagonal, né? Talvez até no posicionamento do Galhardo tivesse um pouco mais de ângulo, mas ele deixa ali exatamente o Pacheco para fazer o gol da virada e o Fortaleza conquistar esse resultado importante para esse contexto de campeonato. Porque uma coisa que eu falava já tem mais de um mês, né? O Fortaleza ele sempre tem que ter 2 possibilidades para essa Libertadores. Claro, o melhor caminho é a final contra a LDU na Sul-Americana, porque o título ele traz muita coisa, né? Vai disputar Recopa, vai disputar o torneio
contra o campeão da Liga Europa, tem um torneio aí que estamos promovendo também. O título é o título, pô. Assim, e é só frisando assim, o título, o Fortaleza vai ter a benesse de jogar Libertadores. A coisa mais importante vai ser o Fortaleza ser campeão. Sim, todo o resto é consequência. Não, perfeito. É que eu, baseado no que eu estava falando na vaga da Libertadores, porque imagina na Libertadores, você garante já a vaga da fase de grupos, nem precisa participar da fase ali, né? Antes da fase de grupos, que o Fortaleza disputou esse ano e acabou caindo ali na terceira fase. Então, esse, obviamente, é o melhor caminho. E esse caminho pela Série A, você está disputando com muita gente pesada. Você está disputando com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Bragantino, com o Grêmio, com o Atlético Paranaense, com o Atlético Mineiro. São muitas equipes, e até o mesmo Fluminense. O Fluminense é a única que, tal qual o Fortaleza, tem um jogo a disputar, né? Internacional, a final, no caso da Libertadores do Fluminense. Então, era muito importante o Fortaleza garantir ali uma posição de tipo, se por acaso esses jogos que virão pela frente, Vasco, Bahia e Botafogo, o Fortaleza não vá bem de aproveitamento, não ter uma distância tão grande para esse grupo, porque se por acaso algo der errado na Sul-Americana, se for vice-campeão, ainda dá tempo de correr atrás. Mas esse correr atrás na Série A, ele é bem mais pesado, porque são equipes que estão, né, com muito mais foco na Série A, e isso, obviamente, pode fazer o Fortaleza ter mais dificuldade. Aliás, ele vai ter mais dificuldade via Série A para garantir essa Libertadores, mesmo ele estando na disputa, mas eu acho que talvez esse muito mais, possa... Muito mais. Muito mais. Então, assim, era muito importante. Essa vitória, só para encerrar, era muito fundamental para o Fortaleza ter, exatamente, chegar nos 42 pontos, praticamente, sei lá, a sua permanência, que eu acho que vai ser ali na base dos 42, então Fortaleza garante a sua sexta Série A consecutiva. Que preciosismo, viu? Não, você tá certo, mas porra, você tá certo, mas... É porque eu tô colocando 42 ali. Não, mas você tá certo, mas assim, Fortaleza está na primeira divisão. Sim, já estava, tem umas 10 rodadas atrás, né? Tá 15 pontos, né, na frente do Vasco, então praticamente garantiu a sua classificação aí para a Série A do próximo ano, e agora, né, vai para essa preparação, são 10 dias de folga até esse duelo contra o Vasco. E agora vamos aguardar, né? Temos só uma expectativa, o torcedor está muito na expectativa que o Marinho se recupere até a final contra a LDU, mas esse era um jogo onde o Fortaleza, olha que coisa, o Fortaleza nunca tinha sequer empatado com o América Mineiro aqui. E hoje poderia ser aquele banho de água fria, aquele chope, né? Água no chope, como geralmente fala após uma conquista tão importante como teve na terça-feira. Mas esse era um jogo, né? Porque é aquela coisa, se não ganhar do América, podia não ganhar do Vasco, não ganhar do Bahia, e aí time alternativo contra o Botafogo, e a pressão muito grande em cima do jogo da LDU, que seria você ganhar, né? Porque senão você acaba tropeçando, aí a disputa pela Libertadores e a Série A ficaria mais complicada. É isso, tá? Ô, Pedro, já prepara aí para jogar na tela, por favor, o dashboard, porque fizeram a pergunta aqui de algo que Cássio sempre gosta de lembrar e de destacar. Eu não estou mais encontrando a pergunta, estava até dando um giro aqui no chat, mas não estou encontrando. Pronto, achei. Yuri Mesquita, ele pergunta o seguinte: galera, vocês sabem que o Fortaleza está disputando a segunda taça. É a taça de campeão do segundo turno. Verdade. Eu digo isso porque Cássio adora lembrar que existem essas duas taças, né, Cássio? São taças não oficiais, mas existem, né? João Saldanha. Foi o Diário Lance que criou em 2004. Que criou no segundo ano dos pontos corridos. Eu acho, até ninguém nunca pediu uma opinião, mas vou dar. Inclusive, acho até um vacilo do jornal ele não dá a taça retroativa ao Cruzeiro de 2003. Assim, começou em 2004, beleza, mas o Cruzeiro que ganhou o turno e o retorno de 2003, toma aqui sua taça também. Toda vez que ele bota a lista do campeão, ele bota o partido de 2004. Eu, particularmente, por exemplo, eles tiraram a taça, mas eu coloco que o Cruzeiro ganhou a taça. Porque, assim, se eles me deram a taça, porra, ganhou o turno. Enfim, fica só a sugestão. Mas a ideia é muito legal, que é dar uma vitória, não são conquistas oficiais, a CBF nunca premiou isso, mas tem um troféuzinho mesmo, do troféu Osmar Santos, narrador, locutor Osmar Santos, para o primeiro turno, e o troféu João Saldanha, jornalista João Saldanha, para o segundo turno. Nenhum nordestino nunca ganhou. O máximo que aconteceu foi o Vitória ser vice-campeão, curiosamente, do segundo turno do João Saldanha de 2013. Vitória foi em segundo lugar.
E dos clubes, tirando o saudoso G12, porque o Botafogo foi ganhar o seu primeiro turno só agora, né? Mas tirando o saudoso G12, a exceção é a Chapecoense, que foi campeã também do retorno de 2017, de uma forma inacreditável. A Chapecoense ganhou o retorno com, se não me engano, 32 pontos. Assim, foi uma campanha muito, muito, muito achatada e ela ganhou e conseguiu. E nesse momento o Fortaleza está por isso. Cada tal tem um cenário, né? Só como, já que falou dessa curiosidade, só lembrando que nos anos 90, quando a Argentina desmembrou, e durante toda a década seguinte, a década de 2000, a Argentina desmembrou o campeonato em 2 campeonatos oficiais. Não havia o campeão. O campeonato era pontos corridos, turno e retorno. Só que o turno era um título e o retorno outro título. Então, isso aconteceu com que muitos times ganharam campeonatos argentinos, que aparecer bicampeão no mesmo ano, ganhavam, era o Apertura e o Clausura. Apertura e Clausura e encerramento. Embora o Apertura começasse no segundo semestre, porque o calendário era europeu. Então, a Apertura da Argentina era do jeito que segue a Europa. Não era no primeiro semestre, era no segundo. E no Uruguai, porque o Uruguai não está cagando para isso, o Uruguai conta tudo. O Uruguai, inclusive, estava vendo hoje, Plaza Colônia de tarde, Plaza Colônia e Danúbio, ninguém no estádio. Jogo lá em Colônia do Sacramento, narração uruguaia, muito, muito, muito legal, é bem divertido. Jogo horrível. O Plaza Colônia e o Danúbio. O Plaza Colônia tem 2 títulos do Clausura, do segundo turno. E o Uruguai conta assim, tudo é oficial. Tem um campeonato uruguaio, 1. O campeonato Clausura, Apertura, 2. Campeonato... Não, Apertura, 2, né? O Clausura, 3. Há uns 4 anos eles criaram, sabe o quê? Porque estava faltando calendário? O campeonato intermédio. Então, é o que você está pensando. Agora, o Uruguai tem o Apertura, o Intermédio e o Clausura. Eles têm 3 campeonatos por ano. Tirando isso, ainda vai ter o vencedor final do campeonato uruguaio, de fato. Ou seja, tem os 3 turnos, tem o campeonato uruguaio, tem a Copa do Uruguai, que é tipo a Copa da Inglaterra, só um jogo, 5. E tem a Supercopa Uruguaia. Me disse se os caras não gostam de taça. Aí eu estava vendo, curiosamente, isso durante a transmissão me bateu uma curiosidade tão grande que eu fui olhar a lista de títulos oficiais do Uruguai. O Nacional tem, só de títulos nacionais, o Nacional tem, se não me engano, 145 títulos nacionais. Cássio, faz as contas aí. Você realmente tem todo o perfil de um presidente de federação. Porque tu aplaudir um caos desse... Eu acho fantástico, meu irmão. Porque o país é muito pequeno. Veja só, o país é muito pequeno. Eles não têm como fazer o campeonato estadual. Né? Eles têm que botar para jogar. Um país de 3,5 milhões de habitantes, menos que isso. Se não tiver jogo, acaba, pô. Tem que botar para jogar. Então, os caras simplesmente não param de jogar. Não param. Tem campeonato assim. Meu irmão, Apertura, Intermédio e Clausura, os caras têm 3 turnos, pô. E isso para ter ainda o campeonato uruguaio de fato. Ainda tem um campeão uruguaio de fato no final. Ainda tem playoff de rebaixamento também, né? Tem, eu confesso que eu não sei exatamente como é rebaixamento, mas deve ter. Olha, eu não sei se ainda tem, mas eu acompanhei em loco, inclusive, um playoff de rebaixamento lá. Foi massa. Totalmente por acaso. Qual foi? Quem contra quem? Tava lá em Montevidéu. Aí tem um estádio lá que é bem no centro, acho que é Luiz Franzini, que é bem no centro assim da cidade. Franzini é o do Defensor, acho que é o Luiz Franzini. Exatamente. Mas tem outros times que jogam lá também, né? Tem 15 times, pô. Só para encerrar o negócio do Uruguai, já essa curiosidade. O país tem 3,5 milhões de habitantes. Sabe quantos times jogam a Copa do Uruguai? Chuta aí. Um país de 3,5 milhões de habitantes. Chuta o número. Sei lá, 25, sei lá. 80. 80. Tem 80 times no Uruguai, porra. Meu irmão, veja como é que não vai ter campeão. Tem que botar para jogar, porra. Enfim, voltando pro Fortaleza, se ganhar a João Saldanha, pode botar ali no cantinho, que é baralho forte, meu amigo. Para mim, no baralho lá do programa do fim do ano, para mim pesaria muito. Não me respeita a taça, viu? Até porque veja só, já gravou uns 1000 programas. Em algum programa eu já devo ter dito algo do tipo assim: se o Sport um dia ganhar, na ilha é para botar na entrada. Assim, bota. Assim, não tem a portinha. Na hora que você entra no museu, você bota no cantinho. O que é isso? Não, isso aqui é hoje. Deu um turno aqui do brasileiro.
Na Argentina dizem que é título nacional. Aí já joga para outro canto, já traz a conversa, explica e pronto, meu irmão. Tu acha que a turma do Fortaleza vai fazer isso? Pedrão, daí a geral do Deveria. segundo turno. Tá aí, Fortaleza tá aí. caminhando. Tá aí o Fortaleza na liderança, né? Fortaleza na liderança. Apresentar aí. E perceba que o vice é o Bragantino, ou seja, nesse momento do saudoso G12, são 3 pontos de diferença. Isso. E o Bragantino, que hoje é o principal perseguidor, assim, do Botafogo, né? Não é, né? Vacilou. O campeonato acabou, pô. Falou bem, falou que não é, né? Não é. O campeonato acabou, pô. Exato. Rapaz, eu já não sei mais de nada, viu? O Botafogo ganhou hoje. Meu irmão, Passinho já deu volta olímpica em Portugal, que eu vi a imagem, pô. A gente tem um G4 com Fortaleza, Bragantino, Atlético Mineiro e Santos, né? O Santos, que é uma equipe que está na parte de baixo da tabela, mas que o Bahia fez o favor de ressuscitar, né? É a equipe que vai encurtar um pouco o seu sono nas próximas semanas. Fred, só para não... Já que ele está falando do retorno, só para uma coisa que eu lembrei bem de leve, para não esquecer. Na década de 2000, quando o Campeonato Pernambucano passou a ter 2 turnos, Carlos Alberto fez isso no Pernambucano. Os turnos passaram a ser tipo do Rio de Janeiro. Passaram a ter... O Rio não conta? Taça Guanabara e Taça Rio? Ou era assim antes, né? Pernambuco era Taça Confederação do Equador e Taça Batalha, se eu não me engano, Taça Batalha das Tabocas. Pode visitar aí. Quem ganhou tem. Quem ganhou batendo palma. Eu acho fantástico. Meu irmão, eu não gosto de jogo valendo nada, não. Inclusive, tu acha que é por isso que os caras passaram 30 anos ganhando coisa? Os caras não fazem um amistoso que não tem uma taça da casa do atleta na beira do campo. Zero. Na beira do campo, você pode estar ali, reluzindo. Tá? Não vale nada, mas tá ali. No treino final, não, né? Porque é acostumado a jogar final direto. Exatamente. Todos os jogos. Os caras... Amistoso vale taça. Jogo de campeonato vale taça. Os caras não jogam. Os caras não existe a figura do amistoso. Isso aqui é aquecimento. Amistoso dos caras é aquecimento, porra. Todo jogo tem uma taça na beira do campo. Minhoca, daqui a pouco seu tempo aí no Castelão vai ser encerrado. Então vamos formalizar com os melhores e piores, tá? Só para a gente realmente fechar essa virada, essa grande virada do Fortaleza sobre o América, tá? Perfeito. Como eu falei, né? Para mim o Galhardo foi fundamental para fazer essa virada, né? Um jogador muito diferenciado, assim, um jogador que precisava resolver partidas. Assim, ele até fez o gol de pênalti contra o Grêmio, né? No time reserva da semana passada, né? Que a gente viu como o Fortaleza jogou tão bem. Ele também tinha batido o pênalti contra o Internacional, que deu a vitória. E hoje ele foi fundamental. A entrada dele deu muita lucidez para a jogada de ataque, porque muitas vezes esse tipo de jogo do desespero, onde você precisa e tem que ter paciência, um jogador diferenciado como o Galhardo, ele é fundamental. Então, para mim, ele vai como o melhor da partida. Não dá para não citar o Zé Welles foi muito bem, muita movimentação, e quando a gente olha aqui no estádio, né, dá para ver essa movimentação dele muito importante. Então, para mim, foi outro jogador que foi bem fundamental também para o Fortaleza conseguir essa virada. E outros, deixa eu dar uma olhada aqui eu acho que a entrada do Machuca também foi muito boa. Eu acho que foi outro jogador também que o Fortaleza precisava ter esse jogador de agressividade, que no primeiro tempo não tinha, né? Assim, no máximo ali era o Guilherme não é um jogador do drible com facilidade, o Machuca tem mais essa característica, e ele fez muitas jogadas do lado esquerdo, seja para segurar essa bola mais na frente, seja para ganhar um lateral, um escanteio, e também sofreu algumas faltas. Então, acho que esses foram jogadores determinantes. O banco foi bem importante hoje para o Fortaleza, e mostrar, né, que essa montagem do elenco do Fortaleza esse ano foi mais equilibrada do que as dos últimos anos, claro, esse ano com mais dinheiro. Do lado negativo, eu acho que vou ter que citar, assim, acho que acabou não fazendo um bom jogo de uma maneira geral, assim, eu acabei não gostando tanto do Pikachu, apesar de ter tido muita entrega. Eu acho que o Pikachu não foi um jogador tão influente no jogo, assim, ele sumiu muito no primeiro tempo, pouco participativo, até entendi o Vojvoda ter mantido ele mais tempo, porque uma bola sobrada no Pikachu é realmente uma possibilidade muito alta de fazer gol, mas eu achei ele um pouco abaixo. Deixa eu ver um outro aqui. Acho que o Lucero ele fez o gol, mas ele teve muita dificuldade de segurar essa bola no ataque. Algumas jogadas ele até fez certo, mas senti que o jogo dele também foi um pouco abaixo. Tanto que quando ele é substituído,
O próprio Romero consegue fazer algumas jogadas, mas nada a ponto de chamar muita atenção. E um terceiro nome, deixa eu só olhar aqui, olhar com calma para também não ser injusto aqui. Eu vou ficar com a partida do Brits. O Brits, eu acho que ele não vem jogando tão bem assim. Teve uma saída de bola errada que quase custou ali um gol do América. Não sei se estava no 1-0, se estava no 2-0, acho que estava 1-0 ainda. Então, ele tem falhado muito. O Brits, assim, eu acho, um dos melhores jogadores estrangeiros que já vestiu a camisa do Fortaleza, mas ele não está vivendo uma boa fase. Essa é a verdade. Cometeu um pênalti ali, acho que ele não teve a intenção, mas não recolheu o braço da melhor maneira. E ele está tendo problemas na saída de bola muitas vezes. Ainda está bem em algumas jogadas defensivas, mas a qualidade da saída de bola do Brits caiu de rendimento. Eu acho que isso é uma preocupação. Então, na soma geral, esses são os meus destaques. E realmente aqui está para acabar. Tá? Estão dando um toque assim. Minhoca, 10 minutos. 10 minutos para chegar lá embaixo. Pedro, vai dar uma geral aí dos próximos jogos do Fortaleza? É isso que encaminha? Silencioso, tá, Pedrão? Silencioso. Não tá no mudo, Pedro. Aí Foi mal, voltei. Tava jogando aqui os blocos de 6 jogos do Fortaleza, né? O Fortaleza fez um bloco 4 fantástico. E que tá naquele bloco que a gente pintava assim como um momento de tabela muito positivo para o Fortaleza, né? Claro que o Fortaleza dividindo a atenção com a Sul-Americana e dando até mais atenção à Sul-Americana nesse momento, que é extremamente natural e correto. Mas está com uma porta bem aberta aí no brasileiro também. Claro que eu concordo com o Cássio que o título da Sul-Americana por si só já é suficiente, mas tem a questão da vaga da Libertadores também. Se a vaga da Libertadores não vier pela Sul-Americana, eu acho que o Fortaleza tem uma boa possibilidade também de caçar essa vaguinha pelo brasileiro. Tem uma tabela interessante, embora com 2 jogos fora de casa agora, e contra 2 equipes que estão na briga do rebaixamento, que é uma briga que os times estão conseguindo pontuar nesse momento, né? Um detalhe, Pedro. Só um detalhe, ó. Esse jogo Fortaleza e Cruzeiro é exatamente no final de semana que acontece a final da Sul-Americana. Então, esse jogo vai ser adiado. Então, a sequência aí depois do Botafogo deve ser quando voltar o duelo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Possivelmente, esse jogo deve ser numa quinta-feira ou numa quarta-feira. O Fortaleza joga no sábado. Acredito que a CBF talvez coloque esse jogo para quinta-feira. E aí, esse jogo do Cruzeiro, não se sabe quando vai ser, porque está todo preenchido o calendário brasileiro. Pode ser que utilize na data FIFA de novembro, né? Eu acho que nem jogadores do Cruzeiro e do Fortaleza devem ter jogadores convocados. Pode ser que eles aloquem, como, por exemplo, né, o Cuiabá e Cruzeiro, que acontece no próximo sábado, mas, no caso, esse jogo da rodada da Série A foi muito mais porque a seleção vai jogar na Arena Pantanal. E aí, para preservar o gramado, colocou o Cuiabá... Dia 12. Isso. Cuiabá e Cruzeiro vai acontecer no sábado, no próximo dia 14. Isso. E aí já dificulta um pouquinho esse bloco do Fortaleza, né? Um pouquinho mais difícil. Você substitui um jogo contra o Cruzeiro em casa por um contra o Atlético Mineiro fora. E só para fechar aqui o Fortaleza também, o dashboard, trazer aqui essa média pontuação, que a gente vê que a pontuação elevada, ela está justamente nesse bloco que define as vagas para a Libertadores, né? A gente tem times pontuando 4 pontos a mais, né, do que a média histórica, no caso do nono colocado. Então, essa galera aqui, ela está pontuando acima da média histórica. Isso indica que a gente pode ter uma pontuação mais alta justamente nessa briga pela Libertadores. Agora, o cenário do Fortaleza ideal, né, é não depender dessa classificação via brasileiro, de fato. É isso, tá? Só sobre isso aí, ó. Antes de... É só botar na tela. Eu tinha mandado para a Alan aqui o link, só para quem está acompanhando a gente aqui na live. Porque falou tanto como e pronto. Aí, ó. O troféu da esquerda é Osmar Santos, para quem não conhece, e o da direita é João Saldanha, se o Fortaleza tá, o Botafogo recebeu esse da esquerda, e se eventualmente o Fortaleza liderar o retorno, ele receberá esse da direita. É isso, tá? Deixa eu passar aqui algumas informações, alguns recados rápidos. Primeiro, a gente teve 2 superchats de Luiz Marcelo e Igor Souza. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os superchats, porque os 2 são relacionados ao Bahia. Tá? Então a gente segurou um pouquinho, porque o Bahia vai entrar na pauta do programa em instantes, tá? Mas não passaram despercebidos, não. Tá? Tanto o Luiz quanto o Igor, a gente acompanhou, já deixou guardadinho aqui o superchat. Outro ponto que eu queria
lembrar aqui é o seguinte: a gente ultrapassou mais de 800 pessoas aqui simultaneamente ao vivo em nossa live e temos pouco mais de 300 curtidas. Então, eu nunca me lembro, veja só, eu nunca me lembro de pedir curtida. Não é o nosso forte, a gente é um pouquinho dinossauro aí nessa pede curtida, pede para assinar o canal, porém é muito importante, tá? É muito importante para o canal. Deixa sua curtida aqui na live. É um segundinho, tá? Se inscreve no canal para quem ainda não está inscrito, porque são as duas coisas. Perfeito, são as duas coisas. Isso. Inclusive, vamos ver aqui. Temos 365 curtidas e o número de inscritos está 20,4. Bora ver se toda vez eu tento cada live subir pelo menos um, ou a cada 2 lives subir pelo menos 0,1. Né? Degrau é degrau. Então, bora ver se a gente chega pelo menos 20,5 hoje. E se esse número de curtidas desse vídeo aí, que realmente menos de 50%, não ganha eleição então, em canto nenhum. Então, galera, não vai nem ver, deixa a curtidinha lá. Tá? Estamos fazendo aqui um conteúdo honesto. Trazendo aí. Paga nada de graça. Embora tenha rido, é porque é o jeito de falar, mas honesto é mesmo, é honesto. Honestíssimo. Né? Não, veja só, não é em qualquer live por aí, eu diria, em nenhuma que você tem um dashboard como que nós temos aqui. Não é em toda live por aí que alguém sabe o nome das taças do primeiro e segundo turno do Campeonato Brasileiro e as apresenta aqui para o público. Então, temos algumas peculiaridades que eu sei que vocês já conhecem, por isso estão aqui. Deixa a curtida. E agora a gente segue em frente.